Você já tomou alguma decisão muito importante e depois não sabia medir se aquilo que você tomou de decisão estava no caminho certo ou não? Fica com a gente nesse vídeo porque a gente vai falar de relatórios gerenciais importantes para o acompanhamento e para apoio na sua decisão dentro da sua empresa. A gente sempre fala aqui na GSE que você tem uma diferença entre apostar e decidir. Então, o primeiro conceito que a gente precisa desmistificar aqui é sobre decisão e aposta. Decisão se toma com base em dados, fatos, números. Apostar é algo intuitivo, vai que a gente dá sorte, vai que esse é o momento. Não estou dizendo para ignorar a intuição. O empresário, ele tem sim uma parte que ela é emocional, que ela sim é acreditar, é apostar no produto, apostar no momento, mas tudo não pode ser baseado em emoções. Nós temos uma parte muito racional de toda essa gestão. E é sobre isso que a gente vai falar, começando pela primeira ferramenta que eu acho que é muito importante a gente desmistificar. Ela é uma ferramenta que ela tem um apelo muito contábil, e quando a gente fala muito desse olhar contábil, geralmente a gente descarta essa ferramenta como uma opção gerencial. E eu estou falando do demonstrativo de resultado, que é a nossa famosa DRE. Nós temos o DRE contábil, sim, ela é um filme do que aconteceu ao longo do ano, ele é importante para a contabilidade, ele é um documento padrão, ele presta contas, ele é um documento formal, padronizado e de acordo com a legislação, tem normas específicas. Mas quando eu estou falando do DRE gerencial, que é aqui que a gente precisa se atentar, ele tem inúmeras possibilidades de informações, de trazer informações, dados e acompanhamento gerencial, que de repente é isso que vai fazer diferença no acompanhamento da sua decisão. O DRE, em grandes linhas gerais, a gente pode dizer que ele vai medir a sua receita. Isso do ponto de vista contábil, isso do ponto de vista gerencial. Quando eu estou falando do ponto de vista contábil, ele vai ter uma linha lá, receita bruta, impostos, devoluções, receita líquida. Quando eu estiver falando do DRE gerencial, ele vai trazer a receita por linha de produto, por centro de custo. E aqui sim, ele passa a ser uma ferramenta potente de análise de resultado. Quando a gente decidiu vender um determinado produto ou uma determinada linha de produto, a gente estabeleceu uma meta para ele. E isso a gente coloca no nosso orçamento, na DRE do orçamento. Quando eu estou falando da DRE gerencial, eu vou acompanhar se aquela linha de produto prevista no orçamento, comparado com o DRE gerencial, ele produzir um resultado positivo ou negativo. E eu estou falando isso na linha de receita, nas despesas com os tributos, nas despesas variáveis de vendas, nas despesas fixas, simplesmente para tudo. É investigativo, é um relatório que vai trazer precisão em qual momento aquele resultado que foi projetado, ele não se concretizou. E aí sim, as suas decisões, elas vão ter base em números. Quando a gente está falando que a decisão precisa ter base em números, é justamente isso, através de uma ferramenta, você medir as distorções e direcionar aquilo que é mais urgente, aquilo que precisa de uma atenção sua. É na linha da receita? Sim. De qual produto? É na linha da despesa? Qual custo? Qual despesa? Então tem que ser específico e não simplesmente no feeling. E aí sim o resultado que você projetou ou que você gostaria de ter obtido, ele vai acontecer porque as decisões de maneira tempestiva vão sendo tomadas ao longo do ano. Então sim, a DRE é a principal ferramenta de gestão de resultado que a sua empresa pode utilizar. O segundo relatório que a gente pode trazer como um relatório simples, muito utilizado, e se eu puder fazer um parênteses aqui, seria o relatório que eu recomendaria que toda empresa começasse a usar. Não, Grace, não tenho nenhum relatório. Por onde eu começo? Qual relatório é o mais importante? Seria esse, que é o fluxo de caixa. Não adianta ter um resultado econômico, você ir para a direção que você está projetando, se essa direção não prevê caixa, geração de caixa. E aqui vou dar um exemplo bem assim extremo,
mas que isso faz a gente refletir de uma maneira geral. O Nubank, ele não foi uma empresa que gerou resultado e caixa ao longo de anos. Ele passou a ter o seu break-even, sua operação empatada há poucos anos. Então, assim, vamos imaginar que isso aconteça na sua empresa. Você teria caixa para aguentar um consumo agressivo de dinheiro e capital de giro? Você estaria disposto a investir dinheiro ao invés de receber dividendos, prolabore, enfim, a remuneração do seu capital? Quanto tempo você estaria disposto a investir? São perguntas relevantes e o fluxo de caixa ele traz isso. Quanto mais uma empresa cresce, mais fluxo de caixa ela vai exigir. Então é sobre isso. Para você que acha que uma empresa que tem lucro, automaticamente ela vai gerar caixa, não necessariamente. Quando ela gera lucro e você tem uma alavancagem, um aumento na receita de venda, uma captura de novos leads, captura de novos clientes, tudo isso vai em investimento que sai do caixa antes dele gerar um resultado lá na DRE. Isso tudo precisa ser calculado. No fluxo de caixa projetado, você calcula todas as variações, tudo aquilo que você precisa obter ao longo de 12 meses, enfim, 5 anos. Aí o fluxo de caixa projetado pelo tempo que você quiser projetar. Toda semana acompanha o rumo daquele caixa. Está acontecendo? Meu cliente me pagou? A inadimplência aumentou? Tive alguma perda? As despesas estão sob controle? Algum ponto eu preciso ajustar? Eu preciso contratar? Eu preciso demitir? Eu preciso aumentar meu time de vendas? Tudo isso exige investimento e você vai saber em que momento da linha do tempo do fluxo de caixa você vai ter a oportunidade de fazer isso. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para fazer tudo no seu tempo. E o fluxo de caixa é essa ferramenta dinâmica. Assim como o DRE, você vai ter condições de medir, tanto basear suas decisões e depois, posteriormente, medir o resultado dessas decisões, se elas estão na linha e na velocidade que você esperava ter. Nós temos aqui um terceiro relatório que é muito importante, que a gente chama de contas a receber. O seu contas a receber é a posição de clientes que você decidiu conceder prazo para que ele pudesse comprar de maneira mais confortável, obter junto a você um financiamento das compras que ele teve contigo. Cada negócio tem um prazo médio de recebimento. Então, tem empresas que trabalham com 30 dias, 28, 14, à vista, 45, 120, dependendo da característica do negócio. Quando você tem a posição de contas a receber, você vai saber quanto tempo e quanto caixa você vai precisar para disponibilizar na sua empresa para dar suporte ao prazo médio que você concede para o seu cliente. Ah, Grace, mas é um contas a receber, eu vou receber. Enquanto o dinheiro não está no caixa, não há certeza de recebimento. Então, há risco. Eu preciso que você entenda a importância da posição de clientes e acompanhamento de inadimplência, posição geral de contas a receber, como uma ferramenta de gestão do seu financeiro. Então, antes de olhar para o resultado do fluxo de caixa, o diário, o dia a dia, a cobrança precisa acontecer na posição de contas a receber. É aqui que o seu time do financeiro precisa trabalhar para que o seu fluxo de caixa aconteça no tempo determinado. Agora vamos imaginar, eu tenho outros relatórios, eu tenho a posição de contas a pagar, prazo médio com fornecedores. Então vamos imaginar fazer um cálculo superficial. Fiz a compra com o meu fornecedor, obtive com ele 40 dias de prazo. Fiz a venda para o meu cliente e concedi 120 dias. Então, quer dizer, aquele material que eu comprei, vamos considerar aqui que é uma revenda, não vou nem considerar uma indústria, que eu comprei, estoquei e revendi, eu vou ter que receber em 120 dias. Para isso, precisa ter dinheiro. Grace, não tenho dinheiro, o que eu preciso fazer? Aí tem outras estratégias. Você precisa saber exatamente qual é o seu cliente que você vai conceder o prazo, quanto você vai conceder de prazo, e se não puder conceder prazo, junto a bancos, obter linhas específicas de alongamento de prazo para o seu cliente. Então, tem N estratégias aqui. E por esse motivo, esses dois relatórios são muito importantes. O terceiro, que é o contas a receber, posição de contas a receber e inadimplência. E o quarto, que é a posição de contas a pagar e o seu prazo médio de pagamento. Então, aqui, com esses dois relatórios, você tem o seu ciclo financeiro.
tem um índice muito importante que ajuda a tomar uma decisão. Quanto maior esse índice, quanto maior o espaçamento e o seu ciclo financeiro, maior a necessidade de capital de giro. Nós temos aqui que eu posso dizer que é o nosso quinto relatório, que seria aqui os KPIs, né, de uma maneira geral, como se fosse um dashboard, um painel de controle para você obter todas as informações. Prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem, ciclo financeiro, ciclo operacional, margem de contribuição, necessidade de capital de giro, índice de liquidez, são alguns dos índices mais acompanhados, mais utilizados e suficientes para uma boa tomada de decisão. E o EBITDA, famoso EBITDA, que é muito comentado no mercado, que é a capacidade de geração de caixa que a sua empresa tem só de olhar no DRE. E o quanto desse EBITDA já está comprometido com pagamento de juros e endividamento bancário. Com esse painel de controle, você vai ser capaz de tomar as melhores decisões sem apostar, ou melhor, sem arriscar. Eu acho que risco, o Brasil já tem suficientemente, assim, a quantidade de riscos que a gente tem que tomar conta, mas a gente não pode se expor a riscos desnecessários. E é sobre isso que a gente está falando nesse vídeo, uma segurança para uma tomada de decisão e um direcionamento para que o seu acompanhamento mensal aconteça de maneira racional e não emocional. Queridos, temos aqui os erros mais comuns. Eu trouxe uma colinha aqui que eu vou acompanhar com vocês, os maiores erros de empresários ao tomar decisão e principalmente ao ler um relatório gerencial, um relatório financeiro gerencial. Primeiro erro, e acho que o mais relevante, eu só olho para o número quando eu tive um problema. É como se você fosse o marido traído que só recebesse a notícia quando a Inês é morta. Então, olhar para os números quando um problema grave já aconteceu é só para identificar o porquê aconteceu. Você não vai conseguir tomar uma decisão e talvez a tempo, né? E talvez não consiga reverter. Então, é grave nesse nível. Segundo erro mais comum dos empresários que utilizam relatórios gerenciais é olhar somente para faturamento. E a gente já falou aqui nesse canal, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas o caixa é que é rei. Então, para você que acompanha só faturamento, é um indicador bom? Só ele é suficiente? Não. Ele está dentro de um contexto maior que se chama organização. A área de vendas compõe uma organização, uma corporação. Terceiro erro mais comum, não comparar períodos. Você já tem a maior base de dados histórica da sua empresa e do mercado disponível. Então, comparar períodos já te traz o norte. Tá bem, tá mal, o que precisa melhorar, o que distorceu, o que precisa corrigir. Comparar períodos vai te trazer isso. Comparar com o mercado vai te trazer o quão distante do seu segmento a sua empresa está e os pontos, as rotas que você precisa corrigir para trazer para o eixo e gerar resultado. Esse é o número final que a gente quer atingir. Não transformar dados em ação. Só saber não é o suficiente. Precisa fazer alguma coisa com essa informação. Ou então, você vai ser como aquela pessoa, a gente brinca, né? Às vezes você vai falar com alguém, a pessoa fala, não, mas disso eu já sei. Eu já sei que tá ruim o faturamento, eu já sei que o resultado não tá bom, eu já sei que o fluxo de caixa tá ruim, mas eu não fiz nada com essa informação. Só saber não é suficiente. Traduza seus números, pegue 3 indicadores que precisam melhorar e transforme em plano de ação. Sua equipe precisa agir, você precisa se posicionar e agir junto com a sua equipe e trazer o resultado para dentro de casa, como diz os grandes times de futebol. Não é um trabalho ao acaso, não é sorte. É trabalho árduo, direcionamento, acompanhamento e o relatório certo para tomar uma boa decisão. Outro erro importante, relevante, é não ter reuniões de análise. Não parar para ver o número. Eu já tenho o número, mas eu não reflito sobre ele, eu não olho para ele, não discuto sobre ele, ele é um número oculto, então não tem como agir. Então esse também é um erro grave. Os relatórios gerenciais, eles precisam ser acessíveis, eles precisam ser ágeis, eles precisam ter tempestividade, que é chegar no tempo certo para uma tomada de decisão. A decisão precisa respeitar os números e com essa decisão partir para uma ação para a correção dessa rota. Então nós temos uma cadência a seguir quando eu estou falando de relatórios gerenciais e uma boa decisão.
E agora vamos falar um pouquinho das empresas que usam essas informações, o que elas fazem de mais relevante com os números, com os indicadores e com os relatórios. O primeiro deles é ter rituais de fechamento, análises, reuniões com a gestão. Isso é um ritual maravilhoso que traz resultado exponencial. Você não está sozinho, empresário, você tem uma equipe, essa equipe precisa estar ao seu lado e sabendo exatamente o que precisa fazer. Revisão de indicadores é o nosso quinto tipo de relatório. Dentro dele tem vários subgrupos, como margem de contribuição, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, ciclo financeiro, ciclo operacional, margem de contribuição, EBITDA, lucro, faturamento. É como se fosse um painel cheio de dados. Então, indicadores são importantes sim para a sua empresa. Você não está sozinho, você é um piloto, mas tem toda uma comissão de colaboradores que pode te ajudar na missão de implementar e acompanhar esses indicadores. O que importa mesmo é todos remarem no mesmo sentido, que o dashboard, o painel de controle do comandante precisa estar em ordem, precisa estar calibrado com os indicadores corretos. Nós temos o sexto relatório, que é o comparativo mensal. No comparativo mensal, nós temos orçamento real versus previsto, nós temos o comparativo mensal ou anual, tem empresas que fazem o anual, do cenário da sua empresa com o mercado e ajustar as correções de rota. Isso faz parte. Comparativo mensal é um relatório, é uma forma de gerir a sua empresa de uma maneira muito eficiente, sabendo quais são os outliers, quais são os desvios que estão prejudicando o seu resultado e a geração de fluxo de caixa. Para a gente coroar nosso momento aqui de relatórios gerenciais, eu vou falar os erros mais comuns e os acertos das empresas que progridem em grande velocidade e escala. Essa informação é importante, então anota aí para você fazer junto com o seu time. Os erros mais comuns, só olhar para faturamento. Gente, faturamento é vaidade, lucro, sanidade, mas o caixa mesmo é que manda, ele que é rei. Então vamos fazer gestão. Esquece, faturamento ele é importante, mas não é tudo. E esse é um dos maiores erros cometidos pelas empresas que não possuem acompanhamento gerencial. Olhar para os relatórios apenas quando há problemas é o segundo erro. Essa falha pode te colocar em grandes enrascadas. O número precisa ser acompanhado, no mínimo, semanalmente. Para que direção você está indo, para que direção sua empresa está indo, como ela está indo e será que lá no final vai trazer resultado? Isso é toda semana, pelo menos. Algumas rotinas, alguns rituais são feitos diariamente, daily, não só semanalmente. O maior erro também é não comparar períodos. Se você olha para uma informação estática em uma única linha de tempo, a chance daquele número estar totalmente distorcido e você não perceber é muito comum. Se você coloca numa linha de tempo, você consegue acompanhar aquele número. Opa, aumentou. Vou investigar o que aconteceu. Então, comparativo de meses é uma das ferramentas mais úteis, mais eficazes e mais simples de serem utilizadas para uma boa tomada de decisão. Não olhe para um período isolado, fechado, sem comparação. Não transformar dados em ação. Quantas pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não fazem o que precisa ser feito? Esse talvez seja um dos maiores erros de gestão, não só na utilização de relatórios gerenciais, mas de direção. O seu negócio está indo para onde? Você não gostou da direção? Mude a rota. Não adianta só saber que está indo para uma direção ruim e não fazer nada. O maior erro, falta de atitude, falta de ação. Traduza a informação em microações e gerencie. Não ter reuniões de análise. Não basta saber, precisa analisar, precisa decidir, precisa disseminar para a sua equipe. Você não está sozinho, sua equipe está com você, precisando e querendo um direcionamento para te ajudar a construir um império. Então, conte com as pessoas que estão ao seu lado, divulgue os números compatíveis com as funções delas, traga todo mundo para a mesma página e haja. Agora, os maiores acertos das empresas que possuem uma rotina de gestão, que acho que é isso que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, afinal de contas, né? Um dos maiores acertos são rituais, ritos. Toda empresa que possui sucesso possui reuniões que trazem a rota, radar, que a gente brinca, né? Onde estou, para onde eu vou, o que a gente precisa fazer na semana que vem, o que é urgente. Gente, vamos ficar atentos, isso daqui é importante. Se chegar dentro da sua área, seja no financeiro, seja em vendas, seja em compras,
a gente tá todo mundo na mesma página, levanta a bandeira vermelha, vamos decidir, vamos agir. Revisão de indicadores. Qual é o meu prazo médio? Qual é o meu ciclo financeiro? Qual é o meu ciclo operacional? A gente precisa ter uma revisão de indicadores, aonde eu deveria estar, como eu estou, como que eu preciso me comportar para melhorar meus indicadores. Ajuste de fluxo de caixa. Olha, meu previsto de fluxo de caixa era esse, o realizado foi esse. Tive uma variação, as variações estão concentradas nesse tipo de despesa ou numa queda de receita, precisamos agir. E aí sim, o último ponto que eu acho que é fantástico, toda empresa de sucesso, ela corrige a rota. A gente não está sempre certo sempre, não está livre de intempéries, não está livre de erros e de más decisões, mas eu acho que o que mais vale é uma atitude rápida, tempestiva, que consiga corrigir essa rota no momento certo, sem um dano maior. Então, seja humilde, traga a sua equipe para a conversa, corrija a rota e não há demérito nenhum nessa atitude. Todo empresário quer uma empresa que cresça com velocidade, segurança e resultado. Esse vídeo ele tem um intuito de trazer o foco para o que vai te trazer essas três coisas de maneira simultânea: escala, controle, segurança e resultado. São os relatórios, são os acompanhamentos, são os rituais. Para você que está suportado por uma contabilidade consultiva que já faz isso, você já está no 80% do caminho já está trilhado aqui. Porque ter as informações corretas, confiáveis e recorrentes é o começo da gestão. Agora, para você que ainda está meio perdido, que não sabe muito o que fazer, entre em contato com o nosso time. A gente vai deixar o nosso canal de comunicação. Fale conosco, porque você precisa agir agora. Lembre-se, o maior erro da gestão é não tomar atitude. Sabendo disso, você precisa tomar uma ação no sentido de fazer a sua empresa crescer, obter segurança e resultado. Fale conosco.